E aí pessoal, beleza demais? Chegando com mais um Na Prática por aqui, dessa vez para falar sobre preço dos combustíveis, para a gente tentar entender por que ele está tão alto, qual a responsabilidade do governo federal, dos governos estaduais, o que cada um pode fazer para tentar diminuir esse impacto no nosso bolso. E não é só para quem dirige, não é só para quem tem carro. Afinal, o preço do combustível impacta nos serviços, nas mercadorias e em praticamente tudo nesse país. Então, já se inscreve aí no canal da Lampasso se você ainda não é inscrito, curte o vídeo, compartilha, comenta para a gente poder construir o conteúdo por aqui, beleza? Vamos por partes, entender o que existe de política neste momento, de política federal e de política estadual, e depois quais seriam possíveis alternativas para a gente ver se consegue diminuir esse preço, né? Vamos por partes, governo federal. Desde 2017, ainda no governo Michel Temer, a Petrobras adotou uma política de paridade com o preço do mercado internacional. O que significa isso? Que se baseia para o preço do combustível aqui no Brasil, no valor do barril de petróleo, mundo afora, e também nessa comparação entre o dólar e o real. Com o real bem desvalorizado frente ao dólar e com o barril de petróleo batendo níveis estratosféricos, para muitos especialistas esse valor do barril pode chegar a 100 dólares ainda este ano, por vários fatores que em outros vídeos a gente ainda vai falar por aqui. A gente tem um cenário que pressiona bastante o valor dos combustíveis, não só no Brasil, mundo afora. O que acontece aqui? A gente fala tudo em dólar, o valor do petróleo em dólar, o valor do dólar comparado ao real, só que a gente não recebe em dólar, a gente recebe em real e tem uma inflação lá nas alturas de 10% fechando o ano de 2021. A gente vê essa política acontecendo, pode entender, pode concordar, pode discordar, fato é que ela pese muito no nosso bolso. Os governos estaduais foram taxados por parte do governo federal como vilões nessa história, porque tem um imposto muito alto. E aqui não tem defesa aos governadores, não. O imposto, no geral, é muito alto mesmo. Só que os governadores alegam o quê? O imposto não foi alterado. O ICMS, que é o que é cobrado em cima do combustível, é o mesmo há alguns anos. O que mudou, o que fez esse aumento aí de cerca de 50% no valor da gasolina em 12 meses, isso é coisa pra caramba. Você pegar um produto e ele aumentar 50% em um produto tão essencial como é a gasolina, os governadores alegam que isso é culpa da Petrobras. Mas, desde novembro de 2021, e agora prorrogaram essa medida, eles congelaram o imposto. Aí você vai me perguntar, uai, se o imposto não muda, o imposto estadual, como é que ele foi congelado? Vou te explicar. O ICMS, a alíquota, a porcentagem, aqui em Minas, 31% é o ICMS da gasolina. Isso é um fato. Ele, de fato, não fica mudando 20% no mês, 25% no outro, 40%, 30%, 70%, 10%. Não é assim. Quando o governo fala em congelar o ICMS, ele está congelando o valor que serve de base para cálculo do ICMS. E o que é esse valor? É o tal PMPF, Preço Médio Ponderado Final. Bem resumido, gente, é uma pesquisa que o governo do estado faz para saber a quanto está sendo vendido o combustível em várias partes do estado. Em novembro do ano passado, vamos dar um exemplo aqui de que foi R$ 6,80 esse valor médio. Tem regiões do estado vendendo mais alto, regiões vendendo mais baixo, postos mais caros, postos mais baratos, mas aí você chega numa média. É em cima desse valor aqui do nosso exemplo, R$ 6,80, que o governo vai cobrar os 31%. E aí, esse valor é repassado ao posto e o posto repassa para a gente. Se o imposto sobe, o valor do combustível vai subir também. Se o valor do combustível sobe, depois o imposto acaba tendo que subir. E aí vira essa bola de neve. Um vai puxando o outro e aonde que cai essa bola de neve? Pesadíssima no nosso bolso. Por enquanto, esse PMPF, esse valor de base para o ICMS dos combustíveis nos estados, está congelado até 31 de março. Conversei com especialistas nos últimos dias que falaram que o valor do aumento da gasolina aqui em Minas Gerais poderia ser de 25 centavos o litro, considerando o último reajuste da Petrobras. Isso se o imposto estadual não tivesse congelado. Então eu tenho o quê? Medo quando descongelarem esse imposto estadual. Quando que isso vai acontecer? Não dá para ter certeza, porque é um ano eleitoral, tem muitos interesses por trás disso. Fato é que esse congelamento está amenizando a situação. O que os governadores estaduais fizeram não impedem que haja reajuste, haja aumento no valor do combustível. Mas ele é um valor menor porque está sendo considerado um valor do combustível ainda do final do ano passado, que já era bem alto. Então não existe também o governador fazendo uma coisa tão bonzinho assim, né? Não é aí uma casinha da vovó que está aí acolhendo a gente. Até porque
O valor estava bem alto e a arrecadação não caiu tanto assim, mas ela poderia ser ainda maior, porque o governo federal continua subindo de acordo com o mercado internacional o preço do combustível. O que a gente pode ter de solução para isso tudo? Muitos especialistas alegam que o governo federal poderia fazer como outros países e criar um fundo para amortizar um pouquinho esse valor do combustível, não repassar todo esse reajuste para o bolso do consumidor. Não é segurar o preço na base da canetada, mas é usando um fundo ali como pode vir dos royalties do petróleo, pode vir dos próprios dividendos, pode vir de outro lugar. Tem que ser declarado bonitinho. Esse dinheiro está saindo de tal lugar, esse fundo vai durar por tanto tempo e ele vai ser capaz de cobrir tal porcentagem do valor do reajuste do combustível, para a gente saber o que está sendo feito com o dinheiro público que é nosso. Só que para quem defende intervenção zero do governo, fica difícil de apostar em algo do tipo, de acreditar nessa como uma solução. Existem outras saídas a médio e longuíssimo prazo, como diminuir a necessidade das rodovias para os transportes de mercadorias e serviços aqui no país, investir mais em ferrovias, por exemplo, o transporte fluvial dos rios. É uma alternativa, mas isso é médio, longuíssimo prazo. A gente precisa ter uma solução efetiva e imediata, até porque com a gasolina nesse preço todo, a inflação está muito alta, a pressão em cima de quem consome está altíssima, aí o mercado não funciona da mesma forma, o crescimento econômico brasileiro fica abaixo do esperado e é um impacto negativo para o próprio governo. Então, você não intervir agora, mas daqui a pouco tem que intervir lá na frente, porque tem que mexer em juros, tem que dar suporte a quem está aí sem poder de compra nenhum. Do lado dos governos estaduais, dava para fazer um imposto menor também, é claro. Dá para pensar em um imposto unificado, dá para pensar em uma outra fórmula de calcular que não seja repassar tão depressa toda essa variação de mercado ao consumidor e acaba sendo uma tributação dupla, porque o valor que chega ali no posto, que é considerado na pesquisa do governo estadual, ele já tem imposto ali embutido, o imposto estadual inclusive. Se o imposto estadual é calculado em cima do produto, gasolina, mais o imposto, então ele fica um imposto ainda mais alto e aí cai naquela tal bola de neve que cai no nosso bolso. É preciso a gente entender e ficar muito veaco, muito ligado, porque esse é um ano eleitoral. Vão vir muitas propostas. É preciso entender o que cada governante pode fazer nesse caso e quais são as propostas para tentar diminuir de maneira sustentável esse valor. Não adianta também querer baixar tudo na caneta, porque senão vira uma bomba relógio que cai no nosso bolso lá na frente. É assunto que a gente vai falar muito mais por aqui, com certeza, porque interfere na nossa vida e, claro, no nosso bolso, viu? Um abraço e até o próximo Na Prática por aqui.